Oi, oi, estamos de volta, continuando aqui com o nosso aprendizado, aprendendo com Jó a lidar com o sofrimento, continuando com Jó falando sobre as suas queixas, sobre suas reclamações. Estamos no capítulo 7. Fala assim: Não é pesado o labor do homem na terra? Seus dias não são como os de um assalariado? Como o escravo que anseia pelas sombras do entardecer, ou como o assalariado que espera ansioso pelo pagamento, assim me deram meses de ilusão, e noites de desgraça me foram destinadas. Aqui continua Jó. A gente está vendo que Jó faz muitas comparações, muitas analogias. Nós precisamos ficar atentos para estudar o que significa, o que ele quer dizer com essas analogias, certo? Aqui ele está falando que o homem na Terra, ele sofre, né? Ele tem seus sofrimentos. E a situação em que ele se encontra é como alguém que espera alguma coisa boa que acontece, mas enquanto ele espera, ele continua sofrendo. Essa é a visão de Jó, certo? Durante o sofrimento. E ele continua assim: Quando me deito, fico pensando: quanto vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Eu não sei você, mas em dias em que eu tô triste, em dias que eu não tô assim, eu realmente não estou bem, o pior momento do dia é a noite. Porque durante o dia, né, você escuta o barulho das pessoas conversando na rua, você escuta os carros passando, você vai vendo que o mundo continua girando, que as coisas continuam acontecendo, né? Dá pra você assistir alguma coisa na televisão, dá pra você ler um livro, dá pra você ir pro trabalho. Mas à noite é aquele momento que tudo para, né? Que as pessoas estão dormindo, que as pessoas estão descansando. E o momento que você também devia descansar, né? Mas a mente não quer parar. A mente não quer parar pra descansar. Ela continua pensando: ai, o que eu vou fazer amanhã? Ai, o que vai ser do mês que vem? Será que eu vou terminar o ano bem? Como será que eu vou terminar o ano? Será que o que eu quero ver acontecer? E vem um monte de preocupação, um monte de angústia. E, ai, aquilo eu errei hoje. Nossa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso ontem? Não sei o quê. Então a mente não para. Então, a situação de Jó era essa. Ele não conseguia descansar à noite. E aqui o próximo verso é a primeira vez que nós vamos ver exatamente o que está acontecendo com Jó. Olha só, que tristeza, gente. Meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida. Minha pele está rachada e vertendo pulso. Se a gente sofre com problemas psicológicos, assim, eu já ouvi muitas vezes que problemas físicos são mais fáceis que psicológicos, né? Mas e quando vem os dois? Porque no caso de Jó, é os dois. Né? Ele não tá só cheio de ferida e ali sofrendo, doendo, cheio de dor. Ele tá com um problema psicológico também, porque ele não sabe o que tá acontecendo, ele não sabe por que ele tá passando por tudo isso. E ainda vem os amigos dele, sabe, tentando aconselhar de um jeito que parece que tá julgando. E aí Jó tá ali naquela situação e fala: caramba, por que tudo isso tá acontecendo comigo? E ele continua falando assim: meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão. Voltando, né? As comparações, né? Que Jó faz. Peraí que eu tô com uma luzinha bem ruinzinha aqui. Pronto. Então, a comparação, né? Meus dias correm mais depressa do que a lançadeira do tecelão. Lançadeira é uma máquina, né? Que faz o tecido e ela bate assim depressa para juntar os fios. Eu vi uma vez, se você quiser, pesquisa ali no Google, pesquisa no YouTube para você dar uma olhada como que é rápida essa máquina. E é assim que tá sendo os dias de Jó. E quando chegam ao fim sem nenhuma esperança. Ou seja, o dia dele corre, mas chega no final, né? O dia passou.
Não tem expectativa de, olha, chegando à noite eu vou melhorar. Então a situação de Jó está muito, muito, muito crítica. Verso 7. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. Meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Aqui começa o pessimismo, né? Durante o sofrimento nós temos o estágio ali de dor, de tristeza, de falta de esperança, falta de esperança no futuro, de que as coisas vão mudar. E aí as coisas parece que começam a piorar, né? Vem o pessimismo. Não vai melhorar, né? Uma coisa é você não conseguir ver o futuro, né? Ah, não consigo enxergar. Tô aqui, tô triste, mas não consigo enxergar. Outra coisa é você falar, ah, não vai vir. Não vai acontecer. Não vai dar certo. E Jó tá nessa fase agora. Verso 8. Os que agora me veem, nunca mais me verão. Puseste o teu olhar em mim e já não existo. Quando a gente tá fora, a pessoa que tá ali no meio do sofrimento, às vezes parece meio dramática. Mas por quê? Porque nós que estamos de fora conseguimos analisar a situação. Vamos pensar assim de um lado positivista. Ah, Jó devia agradecer porque ele tem amigos que foram lá, se preocupam com ele e querem ajudar ele. Né? Tá certo. Só que Jó tá ali num sofrimento tão grande e a mente não consegue enxergar essas coisas positivas da vida, né? Então, a gente consegue, quem já passou, né? Quem já passou por esse momento, na verdade, assim, nem quem já passou, porque às vezes a gente passa, mas não consegue lembrar quando já passou, né? Quando nós estamos num momento bom, a gente não consegue lembrar como que era aquele sofrimento, como que era aquela dor de não conseguir enxergar felicidade no futuro, né? E Jó tá assim. O Jó não tá conseguindo enxergar nada. E ele começa a falar desse jeito, olha, vocês não vão mais me ver, né? Que Deus venha, né? Ele fala assim, ó. Assim como a nuvem se esvai e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta. Nunca mais voltará ao seu lar, a sua habitação não mais o conhecerá. Você vai percebendo que a pessoa vai aprofundando, né, as coisas. E ele fala assim, por isso não me calo. Na aflição do meu espírito desabafarei, na amargura da minha alma farei as minhas queixas. Se eu o mar sou, verso 12. Sou eu o mar ou o monstro das profundezas para que me ponhas sob guarda. Tá falando para os amigos dele, olha, eu não sou um monstro, né? Para você ficar aqui me guardando. Eu só estou em profunda tristeza e eu preciso falar. Preciso desabafar. Verso 13. Quando penso que a minha cama me consolará e que o meu leito aliviará a minha queixa, mesmo aí me assustas com sonhos e me aterrorizas com visões. É melhor ser estrangulado e morrer do que sofrer assim. Sinto desprezo pela minha vida. Não vou viver para sempre. Deixa-me, pois os meus dias não têm sentido. Quem é o homem para que lhe dês importância e atenção? Aqui é Jó falando com Deus. Primeiro Jó estava reclamando, né? Jó estava expondo tudo que ele estava sentindo. Agora é ele falando com Deus, a partir do verso 17. Que é o homem para que lhe dês importância e atenção, para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante? Nunca desviarás de mim o teu olhar? Nunca me deixarás a sós nem por um instante? Se pequei, que mal te causei, ó tu que vigias os homens? Por que me tornaste teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Por que não perdoas as minhas ofensas e não apagas os meus pecados? Pois logo me deitarei no pó. Tu me procurarás, mas eu já não existirei. Aqui Jó tem duas ações, e duas ações que eu considero muito importante nessa fase de sofrimento. A primeira é, exponha o que você está sentindo.
Expor assim no sentido de coloque para fora, fale, desabafe. Se você não tem alguém de confiança para fazer isso, fale para as paredes. Sabe, tá com raiva, pega uma almofada e bate na almofada. Você tá triste, chora, chora até cansar mesmo. Segunda coisa, fale com Deus. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, fala para nós lançarmos, para nós colocarmos sobre Deus toda a nossa ansiedade. Então, é pra gente fazer o quê? Colocar sobre Deus. Fala pra Ele o que você está sentindo de uma forma sincera, né? Fala sobre Ele, fala pra Ele tudo que você está sentindo em relação às pessoas, em relação à sua família, em relação a você mesmo, o que você pensa sobre si mesmo, em relação a Deus. Porque Jó tá falando assim, ó. Tá falando diretamente para Deus: se pequei, que mal te causei, Deus. Você acha? Pessoas que pensam que Deus é aquele ser supremo, distante, jamais vai chegar para Deus e falar assim: acaso tornei-me para ti um fardo? É toda a sinceridade de Jó, sabe? Mais pra frente, nós vamos ver que Deus vai repreender algumas atitudes de Jó, sim. Só que esse é o coração mais sincero, tá? É você virar para Deus, porque Deus, ele não é um pai assim como o pai humano que nós temos, né? Se a gente falar alguma coisa desse tipo para uma pessoa, ela vai ficar chateada, ela vai se entristecer. Só que Deus é diferente. Não que Deus não vá ficar chateado, a gente não pode também chegar e falar um monte de bobagem para Deus. Mas aqui Jó tá questionando o porquê que Deus está permitindo tudo isso acontecer na vida dele. Então Jó tá colocando para fora, tá contando tudo que tá dentro dele, todo o sentimento que tá dentro dele. Ele não tá se escondendo atrás de uma máscara, falando assim: olha, eu tô sofrendo, mas Deus é maravilhoso. Eu estou sofrendo, mas Deus é fiel. Estou sofrendo, mas Deus é grandioso. Não, ele crê sim que Deus é grandioso, que Deus é fiel, que Deus é maravilhoso. Mas aqui ele está questionando. Ele está sendo sincero diante de Deus. Por isso que ele tem um relacionamento com Deus. Porque ele está expondo. E aí o que acontece? Quando a gente tira de dentro de nós toda aquela carga emocional, nós conseguimos visualizar o que está acontecendo dentro da gente. Visualizar de onde está vindo aquele sentimento. Porque às vezes, eu tô triste. Você já deve ter feito isso. Tô triste, mas não sei porque tô triste. Não sabe porque você não expôs isso, porque você não colocou pra fora. Porque se você for colocando pra fora: olha, eu tô triste por causa disso, olha, isso aconteceu, aí você vai: olha, eu tô triste porque isso aconteceu. Eu tô triste, eu tô com raiva porque não aconteceu do jeito que eu queria. Você vai conseguindo enxergar de onde tá vindo todos esses sentimentos. E quando a gente guarda, isso é um perigo muito grande, porque quando a gente guarda sentimentos ao invés de colocar para fora, acontecem doenças psicossomáticas, que são as doenças, doenças que são os efeitos da mente. De tanto guardar, o corpo vai sentindo esse peso, vai sentindo essa carga emocional, esse cansaço. E aí as células vão se agitando, se transformando e também ficando desanimadas, que seria sem nutrientes, sem as vitaminas necessárias para a gente ter uma vida, né, alegre, abundante. Então todas as nossas células vão sentindo aquela tristeza, aquele desânimo, aquela angústia. E isso vai causando doenças. Então tá aqui hoje as 2 dicas que eu espero que quando você tiver algum tempo, você reserve, o mais breve possível, de preferência, um tempo para você fazer essas 2 atividades. Coloca para fora tudo que você está sentindo e vá conversar com Deus, mesmo que você não consegue, se você ainda não tá conseguindo orar, comece a falar. Imagina assim que Deus está só ali em cima, no seu trono, só olhando para baixo assim, e aí você vai falando, e ele vai escutando. E no final, me conta
o que aconteceu, se você se sentiu aliviada, se você teve ganhou algum conhecimento do que você está sentindo, do que está acontecendo na sua vida, tá bom? É isso por hoje. Abençoado seja o seu dia. Até a próxima.